meu Tava com nono. quantos mil? Do meu nono pro primeiro. Acho que já tava com uns 40 mil, assim. Foi quando você entrou no ensino médio. Isso. Então, na hora, eu falei, cara, pode ser que tenha um problema. É assim, porque era um novo cenário, eu tava com professores novos. A turma era diferente, por mais que tivesse muita gente que eu conhecia há muito tempo. E o diretor também diferente. Melhor eu ficar quieta, né? E aí eu realmente fiquei quieta. A única vez que eu não fiquei quieta nesse primeiro ano, pra não mentir, foi porque a professora de sociologia estava falando que a verdade era relativa. Eu olhei pra professora. É o pós-modernismo, né? Eu olhei pra professora e perguntei: dizer que todos nós morreremos fisicamente nesta vida, antes você pensa que você vai reencarnar depois, você vai morrer alguma vez na sua vida, é verdade? Ou a crença de que que a verdade é relativa não é uma verdade absoluta? Aí a professora. Aí a professora olhou e começou a explicar. E eu até comentei, porque ela era feminista e ela defendia os indígenas. E eu falei, olha, tem uma tribo indígena, até citei o nome na época, mas eu não lembro certinho qual é, que mulheres que traem os maridos são colocadas numa oca separada e durante 5 dias podem ser estupradas por todos os homens da aldeia. Ou você diz... mas é a cultura, a gente não pode ser contra a cultura. Então você não pode ser contra os muçulmanos. Aí eu falei, ou você diz que os índios estão errados, e aí a gente vai ter que falar que a verdade não é relativa, porque aquilo vai ser errado, ou você defende as mulheres, porque não tem como você ser feminista e defender uma coisa dessa. Sabe aquela tela azul? Ela deu isso. E ela foi salva pelo gongo porque a reunião acabou. A reunião da aula acabou. A reunião fechou assim do nada. Porque os meninos o pessoal da minha turma até pensou que ela tinha saído. Mas eu acho que a reunião acabou mesmo. E... isso foi em Anápolis? Em Anápolis. Foi. Então essa tinha sido... Foi a única vez que eu briguei nesse primeiro ano inteiro. Brigar não, assim, que eu comentei alguma coisa. Falar em sala de aula foi isso. Aí, depois desse negócio no conservadorismo, eu comentei no meu Instagram. Falei, pessoal, esse texto aqui de fulano mostra por que o conservadorismo não defende políticas extremistas de... fundamentalismo. Não é fundamentalismo religioso, tal. Mostrei lá pro pessoal. Aí tudo bem. Eu tava gravando uma aula pra Campanholo, pro Clube Campanholo. Liga a dona do colégio pra minha mãe. Eu queria falar com você amanhã. Aí minha mãe falou, se for sobre a Isabela, pode assinar a transferência que eu vou mandar embora. 3 reuniões já, em assim, 3 meses de aula, a menina não fez nada. Só se a Isabela tiver com uma nota ruim. Suas notas eram boas, diga-se de passagem. Eram boas. Se a Isabela tiver com nota ruim, se a Isabela tiver xingado algum professor, se desrespeitosa, você me chama, eu resolvo o problema. Agora, se não for nenhuma das 3 coisas, você me avisa, porque eu não vou amanhã e eu vou tirar a Isabela do colégio. Não são essas 3 coisas. Pode vir amanhã, mas não é sobre a Isabela. Aí eu sei que minha mãe, ela até falou assim, filha, fica aqui, não vai pra escola, né, porque eu tava indo online, não entra nas aulas, porque dependendo do que for falado hoje lá, você vai embora do colégio, vão assinar transferência. Eis que a dona, não era professora não, a dona vira pra minha mãe e falou assim, você acompanha o Instagram da sua filha? Mais ou menos como assim, você sabia que sua filha existe, assim, na sua casa, né? Porque como é que meu pai e minha mãe não iam acompanhar o Instagram? Aí ela falou, acompanho. Se eu quiser que ela pare de postar alguma coisa, eu falo pra ela parar de postar, só posta porque eu e o pai dela deixamos, né? E concordamos. Não, mas é porque, assim, você já viu o quanto ela é radical? Ai, meu Deus do céu. Aí minha mãe falou, não sei que história é isso. Que história é essa? Radical por quê? Não, é porque eu recebi alguns prints. Aí a gente tenta entender de quem foram os prints, né? Com certeza foi dos professores. Eu acho que foi do diretor, eu tenho quase certeza. Porque o diretor mandava as minhas coisas pros professores falarem na sala de aula sobre o que eu tinha falado no Instagram, retrucando.
Era. Acho que ou era pro pessoal achar que eu tava errado, ou era pra eu ficar brava. Eu tenho essas duas hipóteses. Não, porque a Isabela é muito radical e tal, e a gente queria fazer uma reunião. Eu, o diretor, a outra dona, você e seu marido. Porque a gente quer ajudar na criação dela, porque vocês estão precisando. Ai, se alguém fala um trem desse pra mim. Nossa, eu viro a mesa ali na hora. Porque se vocês não estão conseguindo criar a sua filha, Foi. então a gente vai ajudar vocês. Foi. Aí a minha mãe virou e falou assim: você escutou o que você disse? Porque se o meu marido estivesse aqui, Nossa, eu tinha virado essa vez. se o meu marido estivesse aqui, o problema ele teria sido resolvido de outra forma. Eu quero a transferência nesse exato segundo e você nunca mais fala que você vai educar minha filha. Não, o que é isso? Que você é radical também. Eu sei que... Peraí, eles estão perseguindo uma menina de 15, 16 anos, né? Fazendo bullying, mandando print das suas redes sociais pra colocar os professores, pra te oprimir em sala de aula, pra te envergonhar, certo? Mas o radical é você, Isabela. É você que é radical. E aí, minha mãe virou e falou: não, eu quero transferência. Ah, mas aí a transferência só vai ter daqui um tempo. Eu sei que a minha mãe, ela deu uma... Rodou a baiana. Aí ela ficou maluca, né? Porque tinha falado que ela tinha que ter ajuda na educação dela. Vocês vão assinar esse negócio agora. Mas vocês vão assinar mesmo, porque senão eu vou acionar a justiça e a gente vai ter um problema judicial. Nossa, queria que você deixasse eu falar o nome dessa escola. Nossa, a gente vai ter um problema judicial. Eu quero pegar esse povo. Você não quer falar pra mim, não? Nossa senhora. Escolas desse jeito, elas têm que entender que quem manda são os pais. E aí, assim, saí do colégio. Minha mãe conseguiu esse processo. Aí eu saí do colégio. Deixa eu voltar aqui. Isabela, os outros alunos, eles percebem que eles estão sendo doutrinados? Não, vou ver. A doutrinação existe então, Isabela? Não, existe. É uma coisa séria. Muito séria. Sério, só que ela é sutil. Muito sutil. É o sapo na doutrina que vai e escutar. assim, o ponto principal pra mim, por exemplo, é um professor chegar com uma camiseta do Paulo Freire, escrito, educação a educação tem que ser libertadora. Coisas assim. Isso entra no imaginário da pessoa. Vendo ela, não vendo Ou ela. então, se a pessoa for escrita assim, seja marginal, seja herói. Isso entra no imaginário da pessoa. Não, E mas é uma arte. mais que isso, um filme da sufragista entra no imaginário da pessoa, mesmo que ela não saiba. Porque o pessoal acha que doutrinação é só respeito político escancaradamente. Elas acham que doutrinação é escancarado. É tipo, Lula é bom, Bolsonaro é ruim. Bandeira LGBT na mão. Não é isso. Não E é. aí, assim, o que acontece? Eu vejo que alguns colegas, eles vêm quando se trata de política, assim, que é uma coisa extrema, uma coisa muito na cara. Mas não vêm quando são coisas bestas. Não vêm, assim, não conseguem enxergar. E quando eu saí desse colégio nesse dia, minha mãe conseguiu a transferência, eu vim pra Goiânia. Porque lá em Anápolis eu não tinha vaga nos 2 colégios que eu tinha parado pra olhar. Viemos em Goiânia. Aí cheguei aqui, fiz a minha matrícula, tudo certinho. Comprei material, comprei uniforme, ganhei a minha carteirinha, o meu número de matrícula, tudo certinho. No outro dia eu já assisti a aula, também online. Quando eu vejo, minha mãe me liga: filha, vem aqui embaixo. 11h40 da noite. 11h40 da noite ligaram, assim, tipo umas 11 horas, 11h30, ligaram. A secretária da escola ligou e disse que a vaga, na verdade, tinha sido um erro de sistema, não existia essa vaga e tinham me colocado sem querer. Novamente, eu tinha número de matrícula num sistema na internet, assim, então... E outra, online, quando você tem online, você tem vaga. Não existe limite de vaga. Sim, e aí, tudo bem, ficou aquela coisa, né? A gente já tinha pagado tudo. Falaram: não, a gente vai se tornar e tal, e trem. E meu pai achando muito estranho. Aí a gente descobriu que o diretor da escola de Anápolis era muito amigo do diretor da escola de Goiânia.
Diretor da escola de Goiânia. Inclusive, ele usava uma parte do material. Eu preciso saber quem são esses. Pois é, aí assim, sai. É uma escola particular de ponta, né? Escola particular de ponta. As que duas. Não deixou você se matricular porque você tinha o histórico de mostrar que os professores estavam doutrinando. Isso. Era isso que você fazia, você mostrava, olha, estão doutrinando. E lá em Anápolis também, uma das escolas particulares, eu acho que é a escola mais cara lá da cidade. Tenho certeza. A escola mais cara da cidade. Não te aceitou? Não, era essa que eu estudava, que deu todo o problema. Tá. Escola sim. É aquela no shopping? Super amada, não. Super amada pelos pais conservadores. Adoram aquela escola. Pois é, Isabela, tá chegando nos momentos finais. Eu acho que quem tá assistindo, quem assistiu agora, você falando, não tem como ter dúvida. Doutrinação não é uma coisa que acontece pontualmente. Ela é agora o modus operandi das salas de aula no nosso país. E o pior de tudo, Isabela, o que me deixa mais, e eu vou usar a palavra aqui, desculpa, apesar de você ter 17 anos, o que me deixa puto, sabe o que é? É porque elas pegam os nossos filhos, esse pessoal, esses engenheiros sociais, eles pegam os nossos filhos, que a gente cria com todo amor, com todo carinho que a gente dá a nossa vida. Você pensou minha filha aqui hoje, né? Então, é a razão do existir, que é a menina, sabe? Aí pega os nossos filhos e começa a incutir nos nossos filhos ideias que são completamente contrárias aos valores que nós passamos como pais. Então, imagina, um pai que é conservador de direito, não vou usar a palavra de conservador de direito, não, uma pessoa sensata. Um adulto que é uma pessoa esclarecida é uma pessoa sensata, que é contra o aborto, que não quer que o filho use droga, que não quer que a filha seja promíscua, que quer que a pessoa tenha um relacionamento duradouro, que não seja vitimista. Aí incute no coração dessa criança que aborto é bom, tem que usar droga, que ser marginal é ser herói, que nós tivemos o caso aqui recentemente em Goiânia. Ensina que a sociedade é racista, machista, opressora, patriarcal. E aí essa criança volta para casa odiando o pai e a mãe. É o que eu mais vejo, Isabela, são jovens da sua idade que passam a odiar, mas odiar assim, a coisa de demônio mesmo, o pai e a mãe, porque o pai e a mãe representam a opressão, o racismo, que mais? O patriarcado, opressor, dívida histórica. Cara, isso é o maior crime que pode ser cometido contra uma família, e são professores que estão cometendo isso. E assim, eu vejo também que o pessoal, como são jovens, a pessoa tem a cabeça tão limitada, mas tão limitada, e evidentemente, por conta da idade, a gente é limitado. Não é que ela vai ser limitada o resto da vida. A gente é limitado. Que a gente não consegue perceber que a vida é muito mais feliz do jeito que sempre foi. Que quando tentaram inovar, deu errado. Todas as minhas amigas, e na época do 9º ano, do 1º ano, que foram essas que começaram assim, quebrando tabu e começaram a ser feministas e tal. Todas hoje precisam de remédio controlado, estão no psiquiatra, porque estão completamente desvairadas. Porque, gente, você falar a vida não tem sentido, e eu não posso amar os meus pais, e eu não posso querer um pai presente. Porque senão eu sou padrão, eu posso É um absurdo, assim, de verdade, eu olho assim, eu falo, pessoal, como é que eu vou olhar e falar, nossa, mas o patriarcado é péssimo, o patriarcado é horrível, o patriarcado isso e aquilo. Gente, na minha família, eu vejo com meus próprios olhos, meu pai e minha mãe, onde que a minha mãe teve que sair grávida até os 9 meses pra trabalhar, sair com um bebezinho pequeno, assim. Imaginem se minha mãe estivesse sozinha, se o meu pai tivesse